A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria. Estamos agora, felizes com o Senhor. Vamos para a parte 10 do tema Finalmente Sincero. E estou aqui com a minha Bíblia aberta, em João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará, Ninguém poderá levar embora, nem levar à força, nem remover ou tomar. É uma alegria que é um presente pela presença do Espírito Santo. Em Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está no Senhor. Aqui podemos fazer a prova real que se a mente está no Senhor, o Senhor conseguirá mantê-la em paz. Em Filipenses 4, 6 ao 10, fala que quando fomos atacados via carne, seja através de uma aflição, de uma perseguição, de uma prova, E por alguns minutos você sentir, porque isso é alma, angústia, preocupação, ansiedade, medo, Tristeza. A palavra de Deus mostra que o Espírito sempre estará lá para restituir imediatamente, instantaneamente, a paz, a alegria e o amor. Devemos sempre analisar, com muito cuidado, levando cativo todo pensamento a Cristo, que quando ficamos preocupados, ansiosos, ou quando ficamos tristes ou amargurados, sem capacidade para perdoar, o coração apertado, e oramos a Deus e isso continua, é sinal de opressão diabólica, que estamos numa cadeia muito forte, precisamos unir com algum irmão ou receber uma unção com óleo. Porque não é normal nós estarmos desconsolados quando o Senhor deu o Espírito Santo para nos consolar. Amém? Me lembro que alguns dias atrás, acho que uns meses atrás, passei por uma batalha em que eu estava errado e fiquei triste por uns dias, mas o Senhor sempre estava dizendo para mim se arrepender, que Ele iria retirar aquilo. E Ele foi trabalhando e me devolveu o entendimento. Então é um processo, mas Deus fala com você nesse processo. Agora, se você está triste, não tem explicação, e Deus não fala com você, porque Deus socorro bem presente na angústia, Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, Se você está atribulado, angustiado, sem paz, e não tem conseguido ouvir a voz de Deus, você está passando por um processo de opressão diabólica. É muito importante compreender que o Espírito Santo, ele sempre vai falar conosco nesses momentos cruciais. É importante você não achar natural, normal, estar com o coração apertado. Há pessoas que acabam se tornando um estilo de vida, acham normal viverem tristes, angustiados. Então, se o Senhor nos deu uma campainha, Ele diz que a paz é o árbitro em nosso coração. Se você está muito tempo sem paz e começa a achar isso natural, você está fazendo como Adão e Eva, entregando o paraíso para Satanás, Se o Senhor morreu para que nós tenhamos uma paz, uma alegria, um amor crescente, Quando Ele diz buscai o reino de Deus, Isso aí lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz lá em Lucas 14, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E aí ele diz que o reino de Deus é paz, amor, alegria no Espírito Santo. Nós podemos ver esta conexão, Mateus 6,33, buscai pois o reino de Deus e sua justiça, Então, aí vamos para Lucas 17, eu falei 14, 17, 20 e 21, aonde ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, primeiro não é no visível, Primeiro é na fé, é ver para crer no visível? Não, é crer para depois confessar por um tempo, perseverar, como diz Marcos 11, 23, 24, você crê, age, confessa, fala, chama a existência. Por um tempo não terá nada no visível. Depois é que vai dar substância como confirmação. E aí vamos para Romanos 14, 17, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor, alegria, No Espírito Santo, justiça é a capacidade de demonstrar o amor, fazer as mesmas obras e maiores.
Então, se a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a luz do justo vai brilhando mais e mais e mais, não é normal o cristão andar para trás, né? As nossas últimas obras deveriam ser melhores e maiores que as primeiras. Não podemos ir, como se diz, avacalhando, né? Ter que ouvir como lá em Apocalipse volte às primeiras obras. Porque, na verdade, se você pega uma videira, depois de uma estação, e ela é podada, ela vai dar mais uva na próxima estação, não menos. À medida que a videira vai crescendo, o normal era dar mais fruto, não menos. Por isso, a tua vida cristã, normalmente, deveria ser um crescente em paz, amor, alegria, revelação, comunhão com Deus, obediência, vitória sobre pecados que você apenas pedia perdão, né? Então, o avanço e o progresso, ele é normal, é a vida cristã normal. Agora, se nós aceitarmos por normal, né? Há muitos cristãos que não sentem paz mais, estão infelizes, amargurados e vão empurrando com a barriga. Não conseguem perdoar as pessoas. Eles dizem normal, entende? São chateados e não lidam com isso. É como se colocasse por baixo do tapete, né? É como se aplacasse a consciência. Ah, não, tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Então a pessoa não lida com aquilo diariamente, com graça, com sangue, com humilhação. É impenitência, né? Lá em Romanos 2 fala que o coração impenitente faz com que acumule ira para o dia da ira final. Naquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, você tem sujeira e iniquidade nas suas vestes. Quer dizer, essa falta de cuidado emergencial com a alma, com as vestes, não é? A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Ou seja, isso tomar a graça com uma respiração não é fanatismo, é sobrevivência, né? Então essa falta de cuidado, esse descuido é bem uma demonstração do joio. Porque o trigo ele tem esse zelo, essa firmeza de propósito constante. Quando uma pessoa ela não perdoa e diz: mas isso pode continuar mais um dia, ela não sabe que ela pode partir hoje. Quer dizer, quando a pessoa não tem essa consciência do rapto iminente da igreja ou da nossa partida em qualquer momento, ela não está no Espírito. É impossível alguém estar sendo guiado pelo Espírito e não lidar, né, com isso de forma emergencial pela graça. Então, quando a Bíblia diz assim: não deixe o sol se pôr com você ainda chateado, irado com alguém, né? E quando eu fico irado com uma pessoa, com ranço, por meses e meses, maquinando mal contra ela, falando mal dela, interpretando ela mal, chego perto dela, dá um ruim, estou sempre com ruins suspeitas em relação a ela. Sabe, quando isso se torna um modus operandi, a cegueira espiritual, quando eu consigo ter uma inimizade por meses e anos, quando eu fico chateado com uma pessoa meses e anos, né? Isso denota realmente joio. A pessoa precisa se arrepender, ela precisa se limpar. Porque o Espírito Santo não quer que nós tenhamos falta de paz como algo normal. É claro que é o dia mau em que você passa por muitas tribulações e a tua paz se vai, mas ela volta. Quando você ora e fala com Deus, não é? Então quer dizer, se a pessoa ela está num processo sem paz, sem condição de perdoar, caindo em pecado e dando desculpas, né? Se ela está nessa situação, ela realmente corre perigo de perder a sua salvação eterna. Porque há sinceridade, primeiramente, no íntimo do coração entre você e Deus. Se a pessoa consegue lidar com o mal, conviver sem lidar com graça diária em cima disso, se ela está acomodada, né, sossegada, é realmente um sinal de que Deus está perdendo ela, que ela está extinguindo o Espírito. Não pode uma pessoa que está com Deus, ela permanecer nos maus pensamentos, no pecado, permanecer na mágoa, na inimizade, na impureza, sem arrependimento e ter da parte de Deus uma resposta. Talvez o problema não seja resolvido imediatamente, então isso afeta a alma, mas Deus vai falar. Vamos dar um exemplo.
Uma mulher está com uma causa na justiça para a guarda de seus filhos. O marido está importunando ela com injustiça no tribunal e ela está precisando de um emprego, dinheiro. O advogado dela não está ajudando direito e ela precisa de uma resposta do tribunal e sente falta dos seus filhos. É claro que toda essa demanda vai tirar a paz. A alma vai estar num momento de fragilidade, num momento de bombardeio, né? Como Paulo na prisão, João Batista um dia antes de ser decapitado, o dia mau, né? Então há momentos em que tudo conspira caprichadamente para nos tirar a paz. Uma pessoa que perdeu o emprego e está com boletos atrasados, uma pessoa que descobriu um diagnóstico terminal e o seu tratamento não está funcionando e não há resposta de cura e a pessoa está sofrendo muito. Então, toda essa situação, ela mexe com a alma, mas o justo não será abalado. Se partimos do proposto que Deus foi à frente e quebrou as portas de bronze e ferro de ferro, e que ele escreveu todos os dias sem que nenhum deles houvesse, de Salmo 139, né? Quando a Bíblia mostra claramente que o Consolador viria para nos consolar em todo esse trajeto, quando a Bíblia deixa clara que o justo não será abalado, quando a Bíblia deixa muito claro que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará e que o Senhor falará conosco em todo o trajeto, fica bem claro, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, ele computa e calcula o que nós vamos passar e ele nos prepara e ele nos supre e ele fala conosco. Quer dizer, se formos sinceros, e aí está o ponto, pela graça, Deus conseguirá falar. E se Deus conseguir falar no meio da tribulação, a voz dele conseguirá acalmar as ondas. O fato de uma pessoa estar desconsolada não é por causa das lutas, porque lutas todo mundo passa, né? Não é por causa da aflição, porque eu sofri uma injustiça, um desprezo, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sem emprego. Não, tudo isso pressiona a alma. Mas a pressão sobre o nosso espírito da unção, da graça, o peso da glória, a consolação, é sempre maior. Porque se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde abundou os efeitos do pecado, superabundou também a graça. Portanto, uma pessoa desconsolada, ela pensará que é por causa da aflição, da perseguição, da injustiça. Sabe por que eu estou chateado com aquela pessoa? É porque ela foi muito injusta comigo. Não. Você não consegue perdoá-la porque você não está ouvindo o Espírito. Porque o Espírito Santo diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa. E o Senhor nos chama para amar os nossos inimigos, orar por eles e desejar o bem para eles. Quer dizer, a vida cristã normal, ela é produzida com a assistência do Espírito. Não podemos chamar isso de absurdo. Disparate, isso é fábula, né? Quando nós não cremos na palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é loucura para os que se perdem. Quer dizer, quando nós achamos que isso é uma utopia, algo impossível, isso não existe, né? Não, ainda tem 7 meus que não se dobraram diante de Baal. Então, toda falta de consolação, toda falta de condição para amar e perdoar, toda a falta de paz, de alegria, de ânimo para viver, vem do fato de não estar ouvindo o Espírito. Não vem do fato de estar sendo bombardeado na carne. Porque se você for bombardeado na carne no nível 10, Deus falará com você no nível 11. Deus não perde para o diabo, né? Sempre as consolações serão transbordantes, né? O Deus de toda consolação, né? A igreja primitiva, elas iam para a arena para serem mortos por leões, vendo seus filhos sendo mortos e louvando a Deus. Quer dizer, não há limite para a consolação de Deus. Não há limites para aquilo que o Espírito pode fazer na vida de qualquer cristão, em qualquer circunstância. Deus, ele garante suprir com alegria, paz, amor, né? Então, quer dizer, quando nós não estamos ouvindo o Espírito, isso é grave, porque isso significa que se o Senhor vier, nós não estamos salvos. Porque se alguém não é guiado pelo Espírito, esse não é filho de Deus. Está ouvindo o mal, tanto que o seu coração está amargurado, está contaminado pela amargura, está contaminado pela inimizade, pelo ódio, pelo desprezo, contaminado pela inveja, malícia, contaminado pela ansiedade, preocupação, incredulidade. Então, quer dizer, todo este
Trabalhar do inimigo que não está sendo eficazmente destruído, banido, mostra que o Espírito Santo não está tendo tanta liberdade para salvar essas pessoas da preocupação, nem do inferno. Quer dizer, quando o Senhor consegue falar conosco e nos consolar, isso mostra que Ele tem alguma liberdade em nossa vida. Não importa se quando você lembra do boleto você fica ansioso. Se Deus consegue vez após vez te devolver a paz, se Ele consegue falar com você, isso significa que Ele tem alguma liberdade na sua vida e você está salvo. Agora, se você começa a achar natural viver já em pânico, viver de forma antipática, né? Você não suporta aquela pessoa nem a voz dela. E isso passa meses, anos, e você ter uma antipatia com aquela pessoa, quer dizer, tudo isso demonstra que você não está tratando com graça, porque a capacidade de amar os inimigos só vem via Espírito. A capacidade de ter paz no meio das tribulações, ou a capacidade de renunciar ao pecado, ou confessá-lo com a intenção de abandonar, é uma saúde espiritual, é um termômetro espiritual do salvo. O salvo tem certas evidências, e a evidência é que o Senhor consegue consolá-lo, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, quer dizer, essa assistência, supervisão, essa participação, essa intervenção, aonde o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações, aonde Deus nos refaz. No dia mau, às vezes você pode ficar 30 vezes ansioso, mas 30 vezes você vai ao Senhor e Ele consegue falar com você e te devolver a paz, não é? Então, quer dizer, essa capacidade de se recompor revela que o Espírito Santo tem alguma liberdade na sua vida. Se você está passando por enfermidade, por um processo longo e não sara, mas Deus, durante todo esse processo de enfermidade, Ele consegue falar com você, te animar, te encorajar para mais um dia, para mais um passo, não importa que você não foi curado, você tem fé. Se você está com uma dívida e está 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano, sem conseguir pagar, mas você está orando e Deus te devolve a paz e mostra que você consegue pagar, não importa. Se você está com alguma enfermidade, com alguma dívida, algum problema espiritual, com algum vício, você está confessando, se humilhando, e Deus mostra que você já venceu, é sinal que você é mais que vencedor. Agora, se Deus não consegue mostrar que você venceu, e você não consegue vencer nem a mágoa, você não consegue vencer as lutas, as tribulações, o pecado, as tentações. Você não consegue vencer e não consegue ver a vitória. E não consegue se consolar. Quer dizer, isso mostra que o Senhor não está tendo nenhum espaço na sua vida. Isso significa que Ele não consegue te salvar. Ele não consegue te salvar porque nós somos salvos pela graça através da fé. E a fé é essa comunhão diária com o Senhor, onde Deus consegue falar e nos recompor. Então, essa situação, o Senhor diz, até quando vocês verão a bandeira e andarão como loucos, quer dizer, o que Ele está falando? A pessoa atravessa todos os sinais, não leva cativo o pensamento a Cristo, vive uma vida contrária à palavra de Deus e parece que está descuidado, assim, normal. É como se, eu estou chateado com tal pessoa, normal. Eu estou vivo sem paz? Normal. Eu estou caindo em pecado, mas a carne é fraca e ninguém é de ferro. Quer dizer, quando a pessoa ela vai explicando as suas derrotas, aceitando, porque Deus não tem derrota para nós, fracasso, Ele nos conduzirá em triunfo sempre, né? E esse conduz em triunfo sempre não significa perlim-pim-pim, que as lutas vão desaparecer como miragem. Há todo um processo, mas em todo o processo Ele te mantém com paz, Ele te mostra o final, Ele te encoraja, Ele vai com você em todo o trajeto, né? Quer dizer, então, não quer dizer que você vai viver de vitórias instantâneas. Haverá períodos de espera e sofrimento. Abraão passou por isso, José, Davi, Daniel, Paulo, Pedro, João. Quer dizer, a vida era cheia de tribulações, mas se essas tribulações estão acontecendo e Deus está conseguindo te consolar, falar com você, mostrar um final feliz, te encorajar, se Deus tem mostrado o pecado na sua vida e você diz, não, isso é pecado, se Deus tem mostrado que isso é pecado, se você tem conseguido amar os seus inimigos, perdoar os seus inimigos e desejar o bem para eles, você está salvo. Agora, isso é mais raro do que o ouro, né, meus irmãos? A grande maioria, ela está com o coração estragado, né? Não está salva. E o pior, o destemor, não se importa. Eu sou evangélico, tá tudo bem. Afinal de contas, eu tenho motivos para estar assim. Quer dizer, derrotado, caído,
e ainda se gloriando de que é evangélico. Isso é uma vergonha, isso é uma derrota, que isso não aconteça com você e comigo nunca, jamais, em nome de Jesus.